O Natal chega todos os anos envolto em luzes, músicas familiares e promessas silenciosas de paz, união e renovação. Mas, por trás dessa imagem cuidadosamente construída, existe uma realidade que quase ninguém admite. Para muitas pessoas, essa é uma das épocas mais emocionalmente pesadas do ano. O estoicismo nunca tratou datas como portais mágicos de transformação. Para os estoicos, o calendário não muda o ser humano. O que muda é a forma como a mente reage às circunstâncias. E é justamente no Natal que certos erros emocionais ficam mais visíveis, mais intensos e mais difíceis de ignorar. Enquanto o mundo insiste que você deveria estar feliz, grato e satisfeito, a filosofia estoica convida a uma postura mais honesta e mais firme. Ela não pede que você rejeite o Natal, nem que finja indiferença, mas que abandone ilusões perigosas. Porque a maior parte do sofrimento nessa época não vem do que acontece, e sim do que se espera que aconteça. Os estoicos ensinavam que a expectativa mal administrada é uma forma silenciosa de autossabotagem. E no Natal, ela costuma agir com força total. O primeiro grande erro emocional que quase todo mundo comete é acreditar que o Natal tem a obrigação de consertar o que esteve quebrado durante todo o ano. Relações desgastadas, conflitos mal resolvidos, ressentimentos acumulados, frustrações pessoais, arrependimentos profundos. Muitas pessoas entram em dezembro com a sensação inconsciente de que algo precisa fechar, de que alguma harmonia precisa ser restaurada, como se a data tivesse o poder de corrigir o que foi ignorado por meses ou anos. Para os estoicos, essa crença é uma armadilha emocional. Marco Aurélio lembrava que nada externo tem o poder de organizar a alma se ela mesma não estiver em ordem. Nenhuma ceia, nenhuma conversa forçada, nenhum gesto simbólico é capaz de reparar aquilo que não foi enfrentado com lucidez ao longo do tempo. Quando você deposita em uma data a responsabilidade de curar sua vida, você transfere seu equilíbrio interno para algo que não controla. E tudo aquilo que não está sob seu controle se torna uma fonte potencial de frustração. Esse erro se manifesta de forma sutil. A pessoa não diz abertamente que espera algo extraordinário do Natal, mas reage com irritação quando o ambiente não corresponde à fantasia interna. Pequenos comentários machucam mais do que deveriam. Silêncios incomodam mais do que o normal. Ausências pesam como rejeições pessoais. O problema não está no que aconteceu, mas no roteiro invisível que foi criado na mente e que a realidade não seguiu. Para os estoicos, sofrer por isso é lutar contra a natureza das coisas. O Natal não é um remendo emocional. Ele não apaga falhas, não corrige escolhas e não transforma pessoas automaticamente. Quando você entra nessa época esperando que tudo se encaixe apenas porque o ano está acabando, você prepara o terreno para a decepção. O estoicismo ensina que o verdadeiro fechamento de ciclos não acontece por datas, mas por compreensão. O que não foi resolvido com clareza não se resolve com simbolismo. Outro aspecto desse erro é a tentativa de usar o Natal como uma anestesia emocional. Há quem tente compensar vazios internos com consumo, distrações excessivas, comida em excesso ou interações forçadas. Os estoicos alertavam contra esse tipo de fuga. Quanto mais você tenta silenciar a mente com estímulos externos, mais alto desconforto retorna quando o barulho cessa. O Natal passa. As luzes se apagam. E aquilo que foi evitado continua ali, esperando ser encarado. A filosofia estoica propõe uma postura radicalmente diferente. Em vez de esperar que o Natal traga paz, ela convida você a observar com honestidade o que a data revela. Se há incômodo, ele não surgiu agora. Se há frustração, ela não nasceu em dezembro. O Natal apenas retira distrações e expõe o que já estava presente. E isso não é um castigo. É uma oportunidade de lucidez. Porque aquilo que você consegue ver com clareza, você pode trabalhar com dignidade. Cometer esse primeiro erro é comum. Corrigi-lo exige maturidade. Significa abandonar a fantasia de que o tempo resolve tudo sozinho e assumir a responsabilidade interna pelo próprio equilíbrio. Os estoicos não prometiam conforto imediato. Eles ofereciam algo mais sólido, estabilidade emocional que não depende de datas, pessoas ou cenários perfeitos. E essa lição se torna especialmente importante quando o mundo insiste que você deveria estar sentindo algo diferente do que realmente sente. Antes de continuar, curta este vídeo e se inscreva no canal para que mais pessoas tenham acesso a reflexões estoicas que ajudam a atravessar datas difíceis com mais lucidez e menos desgaste emocional.
E ao longo do vídeo, comente se alguma dessas ideias descreve algo que você vive no Natal. Sua experiência pode ajudar alguém que está passando pelo mesmo. O segundo grande erro emocional que quase todo mundo comete no Natal é criar expectativas irreais sobre o comportamento das pessoas. Espera-se que familiares sejam mais compreensivos, que conflitos antigos simplesmente desapareçam, que alguém finalmente reconheça seu esforço ou que certos limites sejam respeitados sem nunca terem sido claramente colocados. Para os estoicos, esse tipo de expectativa é uma das principais fontes de sofrimento humano, porque ela nasce de uma confusão perigosa entre desejo e controle. Epicteto foi direto ao afirmar que não são os acontecimentos que perturbam os homens, mas os julgamentos que eles fazem sobre esses acontecimentos. No Natal, esse julgamento costuma assumir a forma de as pessoas deveriam agir de outra maneira. Deveriam ser mais carinhosas. Deveriam evitar certos comentários. Deveriam demonstrar gratidão. Deveriam mudar. O problema não está em desejar relações mais saudáveis, mas em exigir que isso aconteça exatamente quando você quer, do jeito que você espera, sem considerar a natureza e os limites do outro. Os estoicos ensinavam que cada pessoa age de acordo com o nível de consciência que possui naquele momento. Esperar que alguém ultrapasse seus próprios limites internos apenas porque é Natal é ignorar essa realidade. Quando você exige maturidade emocional de quem ainda não a desenvolveu, você não está sendo nobre, está sendo ingênuo consigo mesmo. E a frustração que surge depois é previsível. Você criou uma expectativa que não dependia de você, apostou sua tranquilidade em algo externo e perdeu. Esse erro se manifesta em pequenos detalhes. Um comentário atravessado na mesa. Uma piada que toca em uma ferida antiga. Uma comparação desnecessária. Um silêncio que você interpreta como rejeição. Para os estoicos, o erro não está no comportamento do outro, mas na interpretação automática que você faz disso. Você atribui intenção, maldade ou desvalor a atitudes que muitas vezes revelam apenas ignorância, insegurança ou limitação emocional. E ao fazer isso, você transforma um incômodo simples em sofrimento prolongado. Outro ponto importante é que, no Natal, muitas pessoas entram em modo de vigilância emocional. Observam cada gesto, cada palavra, cada reação, como se estivessem esperando uma confirmação de algo que falta dentro delas. Esperam ser escolhidas, valorizadas, lembradas. O estoicismo ensina que quando você precisa que o outro se comporte de determinada maneira para se sentir em paz, você já entregou o controle da sua estabilidade. Você passa a viver refém de sinais externos, sempre vulnerável a decepções. Marco Aurélio aconselhava a aceitar as pessoas como elas são, não como você gostaria que fossem. Isso não significa tolerar abusos ou abrir mão de limites, mas abandonar a fantasia de que você pode moldar o caráter alheio com expectativas silenciosas. No Natal, essa lição se torna ainda mais necessária, porque o ambiente emocional costuma amplificar tudo. Pequenas falhas parecem grandes traições. Diferenças normais se transformam em conflitos desnecessários. Há também o erro de interpretar a falta de demonstração como falta de sentimento. Algumas pessoas não sabem expressar afeto da forma que você espera. Outras demonstram cuidado de maneiras práticas, silenciosas, imperfeitas. O estoicismo convida a separar fatos de interpretações. O fato é o que foi dito ou feito. A interpretação é a história que você conta sobre isso. Quando você confunde os dois, você sofre mais do que precisa. Ao cometer esse erro, muitos entram no Natal já armados emocionalmente, prontos para se decepcionar. Eles dizem que não esperam nada, mas internamente esperam tudo. E quando a realidade não corresponde, reforçam a narrativa de que ninguém muda, ninguém se importa ou o Natal sempre é assim. Os estoicos alertariam que essa postura não protege, ela apenas cristaliza o sofrimento. Você passa a repetir o mesmo ciclo ano após ano, sem questionar o papel das próprias expectativas nisso. Corrigir esse erro exige um movimento interno simples, mas profundo. Aceitar que você só controla suas atitudes, seus limites e suas reações. Você pode escolher como entrar em uma conversa, como sair dela e quanto peso dar às palavras dos outros. Isso não torna o Natal perfeito, mas o torna mais leve. Porque quando você abandona expectativas irreais, você não se torna frio. Você se torna livre.
O terceiro erro emocional que quase todo mundo comete no Natal é confundir presença física com conexão emocional. Mesas cheias, casas movimentadas, conversas acontecendo ao mesmo tempo, mas uma sensação interna de deslocamento que ninguém verbaliza. Muitas pessoas acreditam que estar cercado de gente deveria automaticamente gerar pertencimento, acolhimento e paz. Quando isso não acontece, surge a culpa silenciosa: há algo errado comigo. Para os estoicos, essa confusão é uma fonte profunda de sofrimento desnecessário. A filosofia estoica ensina que a tranquilidade não depende do ambiente, mas da relação que você constrói consigo mesmo. Estar acompanhado não é garantia de conexão, assim como estar sozinho não é sinônimo de abandono. No Natal, essa diferença fica mais evidente porque a expectativa coletiva é de união e intimidade. Quando a realidade não corresponde a essa imagem, a frustração se intensifica. A pessoa se sente deslocada, mesmo sem ter sido rejeitada de fato. Sêneca alertava que ninguém está mais sozinho do que aquele que não suporta a própria companhia. O Natal expõe isso com brutalidade. Há quem suporte bem o silêncio ao longo do ano, mas se sinta profundamente desconfortável quando esse silêncio acontece em meio a outras pessoas. Não porque os outros estejam fazendo algo errado, mas porque a mente começa a exigir uma sensação de conexão que não pode ser forçada. Conexão verdadeira não nasce da proximidade física, nasce da presença interna. Outro aspecto desse erro é esperar que os outros preencham vazios que não foram trabalhados ao longo do tempo. Há pessoas que entram no Natal emocionalmente carentes, esperando atenção, validação ou reconhecimento. Quando isso não vem da forma desejada, interpretam como desinteresse ou desamor. Para os estoicos, esse é um erro de atribuição. Você está pedindo ao outro algo que só você pode construir internamente: estabilidade emocional. Esse erro também se manifesta quando alguém força interações para evitar sentir o próprio desconforto. Conversas excessivas, brincadeiras fora de tom, necessidade constante de estar envolvido em algo. Tudo isso pode ser uma tentativa inconsciente de fugir do silêncio interno. O estoicismo não condena a convivência, mas alerta para a diferença entre presença consciente e agitação vazia. Quanto mais você tenta preencher o espaço externo para fugir do interno, mais cansado e vazio se sente depois. Há ainda o sofrimento de quem se sente invisível em meio às pessoas. Ninguém pergunta como você está de verdade. Ninguém percebe seu cansaço. Ninguém nota seu esforço. Para os estoicos, esse sentimento não deve ser ignorado, mas compreendido com clareza. As pessoas não enxergam o mundo da mesma forma que você. Elas estão presas às próprias preocupações, dores e distrações. Interpretar isso como um ataque pessoal é transformar limitação alheia em ferida própria. Marco Aurélio lembrava que esperar que os outros satisfaçam suas necessidades emocionais é uma forma de dependência. No Natal, essa dependência costuma crescer porque a atmosfera coletiva reforça a ideia de que ninguém deveria se sentir assim. Mas a realidade humana é mais complexa. Há fases em que a presença dos outros não basta. E reconhecer isso não é fraqueza, é maturidade emocional. Quando você entende que conexão não pode ser exigida, apenas cultivada, algo muda. Você para de cobrar sentimentos e começa a observar comportamentos. Para de interpretar tudo como rejeição e passa a enxergar limites humanos. Isso não elimina o desconforto imediatamente, mas o torna mais suportável e menos dramático. O estoicismo não promete eliminar a solidão, mas ensina a atravessá-la sem se perder. Corrigir esse terceiro erro significa abandonar a crença de que o Natal precisa ser emocionalmente intenso para ser válido. Algumas vezes, ele será apenas silencioso. Outras vezes, será neutro. E em raros momentos, será realmente profundo. Aceitar essa variação é uma forma de sabedoria. Porque quando você para de exigir conexão a qualquer custo, você abre espaço para que ela aconteça de forma genuína, quando for possível, e não por obrigação. O quarto erro emocional que quase todo mundo comete no Natal é se comparar silenciosamente com os outros. Comparar resultados, relações, conquistas, aparência, estabilidade financeira, felicidade aparente. É um erro discreto, muitas vezes inconsciente, mas extremamente corrosivo. Conversas de fim de ano, encontros familiares e redes sociais criam um cenário perfeito para esse tipo de julgamento interno. Para os estoicos,
Poucas coisas destroem tanto a paz quanto medir a própria vida pela régua alheia. Epicteto alertava que quem busca validação fora de si nunca encontra descanso. No Natal, essa busca se intensifica porque o ano está se encerrando e a mente entra em modo de balanço. Quem avançou mais, quem deu certo, quem parece estar em um lugar melhor. O problema não está em reconhecer o progresso dos outros, mas em usar isso como prova de insuficiência pessoal. Quando você transforma a vida alheia em espelho para julgar a sua, você perde o contato com seu próprio caminho. Esse erro costuma acontecer de forma sutil. Você não diz em voz alta que se sente para trás, mas sente. Não verbaliza inveja, mas se contrai por dentro. Não assume frustração, mas ela aparece em forma de irritação, silêncio ou desânimo. Para os estoicos, esse sofrimento nasce de uma confusão básica. Cada pessoa percorre uma trajetória distinta, com pontos de partida, obstáculos e tempos diferentes. Comparar resultados sem considerar contextos é uma forma de injustiça consigo mesmo. O Natal amplifica esse erro porque cria uma narrativa coletiva de fechamento e sucesso. Parece que todos deveriam estar em um lugar melhor do que estavam no início do ano. Essa expectativa não declarada transforma encontros em vitrines e conversas em apresentações involuntárias. Mesmo quem não quer se comparar acaba absorvendo essa pressão. O estoicismo ensina que você não precisa provar nada a ninguém. A única medida válida é se você está vivendo de acordo com seus próprios valores, não com expectativas externas. Marco Aurélio lembrava que a opinião dos outros não acrescenta nem retira valor da sua essência. No entanto, no Natal, muitos entregam esse poder sem perceber. Um comentário casual, uma pergunta invasiva ou uma história de sucesso alheia é suficiente para ativar um julgamento interno severo. Você começa a reescrever sua própria história de forma cruel, ignorando esforços, aprendizados e resistências silenciosas que não aparecem em conversas superficiais. Outro aspecto desse erro é a comparação emocional. Quem parece mais amado, mais incluído, mais celebrado. Há quem se sinta menor por não receber tanta atenção, convites ou demonstrações públicas de afeto. Para os estoicos, isso é confundir valor com visibilidade. Nem tudo que é valioso é exibido. Muitas das batalhas mais difíceis são vencidas no silêncio, longe de aplausos e testemunhas. E o fato de ninguém ver isso não diminui sua importância. As redes sociais intensificam esse erro de forma brutal nessa época do ano. Imagens cuidadosamente selecionadas criam a ilusão de plenitude contínua. O estoicismo ensina a desconfiar daquilo que parece perfeito demais. Você vê recortes, não processos. Resultados, não sacrifícios. Comparar sua vida real com a vitrine emocional dos outros é garantir frustração. Não porque você falhou, mas porque o jogo é desonesto desde o início. Corrigir esse erro exige um exercício de lucidez. Significa trazer a atenção de volta para aquilo que está sob seu controle. Suas escolhas. Seus esforços. Sua postura diante das dificuldades. O que os outros fazem, mostram ou conquistam não define sua dignidade. Quando você entende isso, a comparação perde força. Ela não desaparece completamente, mas deixa de comandar suas emoções. O estoicismo não ensina a desprezar o sucesso alheio, mas a não se perder dentro dele. No Natal, essa lição é especialmente necessária. Porque quando você para de se medir pelos outros, você finalmente consegue atravessar a data com mais leveza. Não porque tudo esteja perfeito, mas porque você deixou de transformar a vida alheia em um tribunal contra si mesmo. O quinto erro emocional que quase todo mundo comete no Natal é tentar agradar a todos enquanto se abandona por dentro. É o erro do excesso de concessões, do silêncio forçado, da tolerância além do limite e da manutenção de uma imagem que não corresponde ao que se sente. Muitas pessoas entram nessa época decididas a evitar problemas, mas acabam pagando um preço alto por isso. Desgaste emocional profundo. Para os estoicos, não há paz possível quando você vive em conflito consigo mesmo. Esse erro nasce da crença de que a harmonia externa vale mais do que coerência interna. Para manter o clima leve, você engole comentários que te ferem, participa de conversas que te incomodam, aceita situações que violam seus limites e reprime reações legítimas. O estoicismo alerta que esse tipo de postura não é virtude, é fuga. Evitar conflitos a qualquer custo não gera tranquilidade,
Apenas acumula tensão que mais cedo ou mais tarde encontra uma saída. Sêneca foi claro ao afirmar que quem vive para agradar os outros nunca é realmente livre. No Natal, essa prisão se disfarça de gentileza. Você sorri quando queria silenciar. Concorda quando queria se retirar. Permanece quando seu corpo já pediu distância. O problema não é a convivência, mas a negação constante de si mesmo. Cada vez que você se ignora para manter uma aparência de paz, você fortalece um ressentimento silencioso que corrói por dentro. Esse erro também aparece na dificuldade de estabelecer limites claros. Muitos acreditam que colocar limites no Natal é sinal de frieza, egoísmo ou falta de espírito coletivo. Para os estoicos, o oposto é verdadeiro. Limites bem colocados preservam relações. Quando você não delimita até onde pode ir, você cria um ambiente confuso, onde expectativas se chocam e frustrações se acumulam. O limite não afasta pessoas saudáveis. Ele apenas expõe relações desequilibradas. Outro aspecto desse erro é a obrigação de participar de tudo. Todas as reuniões, todas as conversas, todos os eventos. Como se a ausência fosse uma ofensa pessoal. O estoicismo ensina que escolher onde estar é uma forma de autocuidado racional. Estar presente em um lugar enquanto sua mente implora por distância não é virtude, é violência interna. Saber quando se retirar, mesmo que em silêncio, é um sinal de maturidade emocional. Há também o medo do julgamento. O receio de ser visto como diferente, difícil ou distante. Para os estoicos, viver sob esse medo é entregar sua autonomia emocional à opinião alheia. As pessoas julgam de qualquer forma. A diferença é se você vai sacrificar sua paz para tentar controlar algo que nunca esteve sob seu domínio. Quando você entende isso, agradar deixa de ser prioridade. Coerência passa a ser. Marco Aurélio lembrava que agir contra a própria natureza enfraquece o espírito. Se você se força a desempenhar um papel que não condiz com seu estado interno, você se fragmenta. No Natal, essa fragmentação é comum porque o ambiente pressiona por comportamentos específicos. Mas a serenidade estoica não nasce da performance social. Ela nasce da fidelidade silenciosa aos próprios princípios. Corrigir esse erro não significa criar conflitos desnecessários ou adotar uma postura hostil. Significa reconhecer seus limites e respeitá-los com firmeza e calma. Você não precisa se justificar excessivamente. Não precisa convencer ninguém. Basta agir de forma alinhada com aquilo que você suporta e com aquilo que você valoriza. Quando você para de se abandonar para agradar, o Natal deixa de ser um teste de resistência emocional e passa a ser apenas mais um momento da vida, vivido com dignidade. O sexto erro emocional que quase todo mundo comete no Natal é resistir à própria realidade emocional. Há uma pressão silenciosa para estar bem, para demonstrar alegria, gratidão e entusiasmo, mesmo quando o que existe por dentro é cansaço, tristeza, confusão ou vazio. Muitas pessoas não sofrem apenas pelo que sentem, mas por acharem que não deveriam estar sentindo aquilo. Para os estoicos, esse conflito interno é uma das formas mais desnecessárias de sofrimento. O estoicismo nunca defendeu positividade forçada. Pelo contrário, defendia a lucidez. Reconhecer o que se passa dentro de você sem exagero e sem rejeição. No Natal, esse princípio é frequentemente ignorado. A pessoa percebe que não está bem, mas tenta empurrar esse estado para debaixo do tapete emocional. Sorri por fora enquanto se cobra por dentro. O resultado é um desgaste duplo, a dor original e a culpa por senti-la. Epicteto ensinava que emoção não é fraqueza, mas apego cego a ela sim. Sentir tristeza, nostalgia ou desânimo não é o problema. O problema é se identificar completamente com esses estados e permitir que eles definam quem você é. No Natal, muitos se perdem nesse erro. Ou tentam negar o que sentem, ou se afogam nisso. O caminho estoico é diferente. Observar sem dramatizar, reconhecer sem se aprisionar. Esse erro também aparece quando alguém compara o próprio estado emocional com o que deveria estar sentindo. A mente cria uma imagem idealizada do Natal e usa isso como parâmetro para julgar a própria experiência. Era para eu estar feliz. Era para eu estar animado. Algo está errado comigo. Para os estoicos, essa narrativa é falsa.
A realidade não precisa se encaixar em expectativas culturais para ser válida. Cada fase da vida carrega um peso diferente, e forçar sentimentos não muda isso. Há também quem tente fugir das emoções através de excessos. Comida em excesso, bebida, distrações constantes, consumo compulsivo. Tudo isso pode ser uma tentativa inconsciente de não sentir. Os estoicos alertavam que fugir da própria mente apenas adia o confronto. Quando o estímulo externo desaparece, o desconforto retorna com mais força. Encarar o que surge, com sobriedade, é menos doloroso do que tentar anestesiar tudo. Marco Aurélio escrevia que a mente deve ser como uma rocha diante das ondas. As emoções vêm, batem e passam. O problema surge quando você se torna a onda, não a rocha. No Natal, emoções antigas costumam ressurgir. Lutos, lembranças, arrependimentos. Isso não significa retrocesso. Significa que certas experiências ainda estão sendo processadas. Resistir a isso só prolonga o ciclo. Outro aspecto desse erro é interpretar estados emocionais temporários como verdades definitivas. Sempre me sinto assim no Natal. Nada muda. Vai ser sempre igual. Para os estoicos, esse tipo de pensamento é uma generalização perigosa. Emoções são transitórias. Datas passam. Fases se transformam. Quando você observa o que sente sem criar uma identidade em torno disso, você atravessa o momento com mais estabilidade. Corrigir esse sexto erro exige coragem interna. Coragem para admitir o que se sente sem vergonha e sem autoacusação. Você não precisa justificar seu estado emocional para ninguém. Não precisa performar alegria para ser aceito. O estoicismo ensina que dignidade não está em parecer bem, mas em permanecer consciente e íntegro, mesmo quando o estado interno não é confortável. Ao fazer isso, o Natal deixa de ser um palco de cobranças emocionais e se torna apenas mais um momento da vida, vivido com honestidade. O sétimo erro emocional que quase todo mundo comete no Natal é acreditar que essa data precisa representar um fechamento perfeito, um balanço positivo ou uma sensação clara de conclusão. Como se o ano tivesse a obrigação de terminar de forma organizada, compreensível e emocionalmente resolvida. Para os estoicos, essa é uma das ilusões mais sutis e mais cruéis do fim de ano. A vida raramente se encerra em capítulos bem definidos. Ela continua, mesmo quando você gostaria de um ponto final. Muitas pessoas entram no Natal carregando a expectativa de que precisam entender tudo, perdoar tudo, superar tudo antes do próximo ano começar. Quando isso não acontece, surge a sensação de fracasso emocional. Para o estoicismo, essa cobrança é artificial. Nem todo aprendizado amadurece no tempo que você gostaria. Nem toda ferida cicatriza dentro de um calendário. Exigir clareza total é desrespeitar o ritmo natural da própria mente. Sêneca alertava que o maior erro do ser humano é querer controlar o fluxo da vida como se ela obedecesse a planejamentos internos. No Natal, esse erro se intensifica. A pessoa olha para trás, revisita decisões, perdas, escolhas mal compreendidas e tenta forçar um significado final. Quando não encontra, se frustra. Mas o estoicismo ensina algo diferente. Nem tudo precisa fazer sentido agora para ter valor. Algumas experiências só revelam seu papel muito tempo depois. Esse erro também se manifesta na tentativa de entrar no novo ano limpo, emocionalmente intacto, sem pendências internas. Como se carregar dúvidas, cansaço ou processos inacabados fosse sinal de fraqueza. Para os estoicos, isso é negar a condição humana. A mente não funciona como uma gaveta que você fecha ao final de dezembro. Ela continua elaborando, aprendendo e ajustando. Aceitar isso reduz drasticamente a ansiedade de fim de ano. Há ainda o erro de transformar o Natal em um tribunal interno. Você se julga com severidade, revive erros, exagera falhas e minimiza avanços. Tudo parece insuficiente. Para os estoicos, esse julgamento excessivo não é lucidez, é crueldade consigo mesmo. Avaliar a própria vida exige justiça, não autopunição. Você não é apenas seus erros, nem apenas seus acertos. Você é o conjunto de escolhas feitas com os recursos que tinha naquele momento. Marco Aurélio lembrava que a vida não exige perfeição, exige retidão possível. No Natal,
essa ideia se perde porque o simbolismo da data cria expectativas irreais. O estoicismo propõe um fechamento diferente, não o fechamento de todas as questões, mas o abandono da necessidade de encerrá-las agora. Você pode atravessar o Natal sem respostas definitivas e ainda assim estar no caminho certo. Quando você entende isso, algo se alivia. O Natal deixa de ser uma prova emocional e passa a ser apenas um marco simbólico. Você não precisa estar completo, resolvido ou em paz absoluta. Basta estar consciente, honesto consigo mesmo e disposto a continuar. O estoicismo não promete finais perfeitos. Ele oferece continuidade com dignidade. Se existe um ensinamento central dos estoicos para o Natal, é este: não transforme uma data em um peso que ela não foi feita para carregar. O sofrimento surge quando você exige do Natal aquilo que só pode ser construído aos poucos, dentro de você. Ao abandonar essa exigência, você não perde profundidade. Você ganha serenidade. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta o vídeo e se inscreva no canal para que mais pessoas possam encontrar reflexões estoicas que ajudam a atravessar datas difíceis com mais clareza e equilíbrio. E comente abaixo: qual desses erros emocionais você mais percebe em si no Natal? Ou qual deles você sente que está pronto para abandonar a partir de agora? Sua reflexão pode ser exatamente o que outra pessoa precisava ler hoje.